Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Bom dia aos meus amados e preciosos irmãos. Que a graça de nosso Senhor seja com cada um de vós. E que Ele prospere tudo aquilo que fordes fazer. Que Ele vos livre de todo o mal deste dia e vos fortaleça neste caminho do bem, neste caminho reto, verdadeiro, que é Ele mesmo. O que vamos falar um pouquinho nesta oportunidade é justamente sobre a lisonja. Palavras de lisonja. Elas, no fundo, têm um desejo escondido. Elas não são ditas realmente como uma verdade, mas, na maior vezes, para destruir a pessoa a quem estas palavras são direcionadas. Dizem-se certas palavras para induzir a pessoa a praticar algo que vai lhe levar à destruição. Uma forma encontrada de destruir alguém sem que pareça ser ele o culpado. Porque a palavra lisonja tem alguns significados: louvor exagerado, adulação. E uma pessoa que usa de lisonjas, lisonjeador, ele é um prometedor de coisas. E ele adula aquela pessoa, louva-o de uma forma exagerada. Acaba sendo uma mentira no íntimo daquela pessoa, escondida com uma falsidade, com um sorriso falso, com um desejo falso. No verso 7 do Salmo 101, Davi diz: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, a lisonja, ela é uma mentira disfarçada de verdade. Se deve ter muito cuidado com ela. Elogia muito a pessoa, adula a pessoa, coloca ela num pedestal, mas a intenção, o desejo é que aquela pessoa caia e seja destruída. Então se usa para enganar e destruir, como se na verdade, se aquela pessoa chegar a ser destruída, vai ter algumas lágrimas de mentiras, para fingir que realmente desejava o bem àquela pessoa. Se ela fracassar, então é enviado certas pessoas para a batalha, para o campo, mas a fim de que ela fracasse, que ela seja destruída. Isto é muito mal, isso é terrível e não é muito fácil de escapar disto. Por isso é que deve ter cautela, oração e esperar em Deus
para que Deus te livre do laço do passarinheiro. Nós vamos encontrar as Escrituras para nós termos este breve tempo convosco, mostrando o que é isto na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, né? No capítulo 18. Começando aqui no verso 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Então Saul o tirou de estar ao seu lado, porque Davi era quem acalmava, é quem dava segurança a Saul. Talvez você já ouviu as pessoas dizerem: não, você vai para tal lugar, não vai porque aqui você faz muita falta. Mas a verdade, lá no fundo, ele quer tirar da companhia dele. Mas Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. E Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Põe ele para fazer uma coisa, faz bem feito, o povo gosta. Fazer outro, o povo gosta. Fazer aquilo outro, o povo gosta. Então aquilo enraiveceu a Saul. Mas Saul temia a Davi. Agora, Saul intenta matar a Davi pela astúcia. Nós vamos encontrar, voltando no verso 10, quando Davi ainda permanecia com Saul no palácio. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Eis o motivo de Saul temer a Davi. Mas o seu desejo era matar. Então ele usou agora a astúcia para tentar se livrar de Davi. E ele usou uma astúcia terrível. Então, verso 17. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Olha, veja bem, né? Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Mas por que Saul queria colocá-lo nas guerras? Não era justamente para que ele morresse? Olha, meus amados e preciosos irmãos, talvez você ainda não viveu isto, de alguém querendo se livrar de você por ter inveja de você. Então passa a te lisonjear, passa a te engrandecer para que você caia em desgraça, se ensoberbeça e cometa um erro fatal e seja destruído, seja no trabalho, seja mesmo na igreja, no ministério que você trabalha. Caia no engodo destas palavras mentirosas. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa de ouro, você é isto. E leva você a se ensoberbecer até que caia. Vejamos o motivo real
pelo que Saul prometeu Merabe a Davi. Mas primeiro o que ele teria que fazer? Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Olha, ele estava querendo colocar Davi na frente da batalha para que ele morresse. Mas ele não ficou com medo de que suas próprias mãos o matassem. Mas chegou um tempo, porém, que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi. Ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas tinha uma outra filha, a qual amava Davi. Verso 20. Mas Mical, outra filha de Davi, de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Eu tenho um outro laço para você, e você não vai escapar deste. Eu tenho um laço para você, e você não escapará. Então, tendo em vista a grande popularidade de Davi, eu me recordo de algo que dizia, esparramando simpatia por aí, né? Tendo em vista a grande popularidade de Davi, Saul não pôde continuar adiando o cumprimento da sua promessa. Mas mesmo assim, ele acrescentou uma condição adicional: guerrear as guerras do Senhor na esperança de que os filisteus e não ele próprio matasse Davi. E Davi não foi, a filha de Merabe não foi dada a Davi. Mas quando essa segunda filha de Saul se apaixonou por Davi, Saul oferece a este uma segunda oportunidade de tornar-se seu genro. Mais uma vez, ele aumenta as condições prévias que Davi precisava cumprir. Vejamos, ele aumentou. Então o que ele disse? E os servos de Saul, então vamos começar aqui no verso 20 outra vez. Não, 22 agora melhor. 20 mesmo. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu la darei, para que ela lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisas de só menos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre de humilde condição? As palavras chegaram até os ouvidos de Davi. E se não for o Senhor com Davi, os filisteus teriam matado a Davi. Ora, os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios dos filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Oh, palavras de lisonjas, palavras mentirosas. Na verdade, ele não queria Davi como seu genro, ele queria Davi morto.
Quantas pessoas nos querem destruídos, te querem destruído, e te elogiam e te engrandecem para que você se ensoberbeça e venha a cair em algum pecado, em alguma contradição. Mas tendo o servo de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dele, dentre os filisteus, 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. E viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E temeu mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Meus amados e preciosos irmãos, ele aumentou as condições prévias que Davi precisava cumprir, mas Davi cumpriu em dobro a exigência de Saul, porque o Senhor era com ele. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não for contigo, o inimigo nos destrói. Ele não tem misericórdia. Ele nos arma laços. E às vezes são pessoas às quais você jamais poderia imaginar estariam armando esses laços para que você caísse. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, te ajude a conhecer de fato o que é palavras verdadeiras e palavras de lisonjas, que elas são faladas para te enganar, palavras para te destruir, mesmo te elogiando. Tenha esse discernimento do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.